Bom dia! Bom dia mais uma vez. O Instagram derrubou a live, gente, do nada. Ele simplesmente derrubou. Por que será, né? O que será que aconteceu? Eita Jesus! O inimigo se levanta, mas a gente é persistente. A gente é brasileiro, a gente não desiste. A gente abre de novo. Bom dia, Alexandra aqui. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Que vocês estejam aqui buscando a presença. Que vocês não estejam aqui apenas buscando alguma bênção. Porque de nada tem valor se a gente não tiver a presença. Então que vocês estejam fazendo esse sacrifício de acordar mais cedo, de fazer o jejum, de estar aqui na live, para sentir a presença dele. Bom dia, Ana. Bom dia, Paula. Bom dia, vovó. Bom dia, mãe. Bom dia, Rose. Não sei se a Karina tá aí também, de novo. Bom dia, Cá. Bom dia, Fran. Bom dia. Eu posso dizer para vocês que eu só estou aqui hoje pela graça do Senhor. E estou aqui assim, ó, internamente disposta pela graça dele. E é impressionante você poder experimentar dessa graça. As meninas estão entrando. Gente, o Instagram que derrubou a live, tá? Não sei porquê, do nada. Ele derrubou. Mas a gente abre de novo. E se cair, vocês esperam uns segundinhos, entram na página de novo, que eu vou abrir de novo. Eu posso dizer que eu só estou aqui pela graça. Eu sempre falo, né, que nós somos corpo, alma e espírito. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero perguntar para vocês aqui, quem tá firme no jejum? A gente já tá no 7º dia. Quem está firme no jejum que se propôs? Quem não caiu, tipo, não deu uma desviadinha? Quem tá firme? Coloca aí nos comentários, eu tô firme. E quem não tiver, coloca aí, eu não. A Ana, eu estou fazendo. Amém, glória a Deus. Eu estou. Quem não tá firme, gente? Tem alguém que se propôs a fazer jejum de algo, mas não conseguiu? A minha avó, de 79 anos, estou firme, glória a Deus. Minha avó tá firme na live, tá firme no jejum, tá firme na oração. Eu estou firme. Amém. Amém. Eu estou, glória a Deus. Gente, eu tô acostumada a fazer jejum, sabe? Eu tô acostumada porque faz tempo já que eu pratico o jejum. Tanto o jejum espiritual como o jejum intermitente. Eu estou... Tá fácil não, viu? Então eu já tô acostumado, meu corpo já tá acostumado a fazer jejum. Não é algo difícil, eu treino em jejum todos os dias. Eu aprendi a treinar em jejum. Não é pra todo mundo, tá? Mas eu aprendi a treinar e eu me sinto melhor, mais disposta quando eu treino em jejum do que se eu comer pra treinar. E de todos os jejuns que eu já fiz, eu já fiquei quase 2 meses em jejum. Jejum de propósito, esse que a gente tá fazendo aqui. Eu já fiquei quase 2 meses. Às vezes até tenha passado 2 meses. Eu não contei assim exatamente, mas vamos colocar 2 meses. A Paula, eu tô fazendo das 6 ao meio-dia, só água. Glória a Deus. Ó, aí a Paula já tá fazendo o jejum da Bíblia, o espiritual, tá? Que a gente vai fazer também, que eu falei pra vocês, que a gente também vai fazer juntas.
Esse é o jejum espiritual, é tirar o alimento. Mas o do propósito é você tirar algo que você gosta muito, que é difícil para você. E eu fiquei 2 meses fazendo esse jejum. E foi tranquilo, gente. Eu fui em aniversário, eu fui em festa. No aniversário do Adrian, em maio, eu estava em jejum de propósito. E eu não comi nada. Eu só comi o salgado da festa. Eu não comi um brigadeiro, um bolo que era de doce. Tô falando porque já passou, né? Então eu não comi nada. Nada. E foi assim, tranquilo. Eu senti vontade, mas não era algo, nossa, que desespero, não. E aí eu fui em festa, fui em aniversário. Teve o aniversário do Thiago também, eu tava em jejum. No aniversário dele. Também não comi. E ok. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse jejum aqui, desse grupo, tá sendo um dos mais difíceis e mais desafiadores que eu já fiz. Como eu estou sendo tentada. Como tá sendo difícil. E assim, nos outros jejuns, tinha um aniversário, tinha uma festinha, coisas assim bem aleatórias, sabe, durante esse período. Nesse aqui agora, meu Deus do céu, tipo assim, 3 aniversários, 4 festas, 5 não sei o que, todo dia, praticamente todo dia. Tem um aniversário, tem um encontro, aí tem encontro de mulheres, aí tem aniversário, aí tem festa na escolinha do Adria, aí tem não sei quem de não sei quem lá, aí tem não sei quem, aí fulano me convida, aí vou não sei aonde, aí vou não sei aonde. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Vocês estão assim também? Ou tá sendo assim difícil só pra mim? A Karina, eu tirei 12 e jejum de 12 horas. Ontem me deu uma fome surreal, está sendo só pela graça. Ontem eu fiz meu primeiro jejum de propósito. Glória a Deus, amém. Eu também sempre faço, mas esse tá bem difícil. Não é, gente? Então não, é a energia do campo, desse grupo. É uma energia assim, está sendo difícil para mim. É uma energia pesada, sabe? E essa energia pesada, essa dificuldade, significa muitas amarras, muitas correntes. No mundo espiritual, é uma batalha, uma guerra mesmo acontecendo lá. E a gente sente isso aqui através do nosso corpo. O nosso corpo sente o que está acontecendo no espiritual. E aí é uma guerra e é difícil. É muito difícil. Então assim, se mantenha firme. Porque o que significa isso? Se está sendo tão difícil, é porque o Senhor vai derramar abundantemente no final desse jejum. Ele vai derramar o sobrenatural para aquelas que permanecerem, para aquelas que resistirem, porque a palavra fala: resista ao inimigo de vocês, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se vocês resistirem, ele fugirá de vós. Correntes serão quebradas, cadeias serão destruídas. É o que a palavra do Senhor fala. Mas para isso tem que haver renúncia, sacrifício, porque é um sacrifício. Eu sinto uma vontade louca, absurda de comer, coisa que eu não sentia nos outros jejuns. E eu tô assim, meu Deus, por que tá sendo tão difícil? Porque nos outros não foi. Então assim, meu Deus, a minha carne tá berrando, a minha carne tá gritando. Ela tá assim, eu quero. A Néia, está sendo difícil, eu estou tendo sonho com as coisas que eu renunciei. A Néia mandou mensagem pra mim, a gente é amiga. Aí ela mandou mensagem pra mim, tchau, olha só, eu tô sendo tentada. Aí eu mandei, tá sendo tentada? Deixa eu mostrar pra você onde que eu tô. E eu tô na frente do quê? Aí eu mandei uma foto pra ela. Ela, meu Deus, eu falei, minha filha, todos nós estamos.
Sinal que a bênção vai ser grande, permaneça. E tem aquelas, também conheço aquelas que desistiram já, que não aguentaram, que se propuseram a fazer algo, mas não deram conta de continuar. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque o Senhor conhece as nossas limitações. Cada uma tem seu tempo, cada uma tem o seu propósito, cada uma tem o seu tempo. Eu não tô incentivando você que tá firme, permaneça firme. Mas aquela que se desviou do caminho, volte para o caminho. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que não é porque você desistiu, porque você, 7 dias e eu não dei conta, e eu desisto, e eu não quero mais, e eu não vou mais. Não, Ele é tão maravilhoso, que Ele está à porta, batendo e falando, abre a porta de novo, volta de novo, eu tô aqui. Começa daqui de novo, se propõe daqui de novo. Não faz 40, faz 30, não faz 30, faz 20, mas faz. Mas não deixa de fazer, porque correntes serão quebradas. No mundo espiritual, heranças hereditárias estão sendo rompidas através de você. Você é aquela da sua linhagem inteira, da sua família inteira, é aquela que foi escolhida. E escolhido não tem escolha. Você foi escolhido para quê? Para romper cadeias geracionais. Não é só sobre você, é sobre os seus. E existe um peso em romper cadeias. Existe um preço a ser pago. Eu fui chamada. Eu não escolhi. Eu fui chamada pelo Senhor para romper as cadeias das mulheres da minha família. Gente, eu me emociono. E esse choro, eu tô sensível hoje. Hoje eu tô... Já acordei chorando, já orei chorando. É porque eu fui a escolhida. Eu não levantei a mão e falei, Senhor, deixa eu romper cadeias da minha família. Esse povo tá cansado de sofrer, esse povo tá cansado de viver essa vida, me levanta. Não, não foi assim. Ele me chamou, ele falou, minha filha, vou levantar você, escolhi você, para que você faça isso. E não é fácil, não é fácil. Eu poderia vir aqui pregar para vocês o Evangelho gratiluz, o Evangelho da gratidão. Eu poderia vir aqui falar com vocês sobre emocionalismo. Eu poderia ativar em vocês dopamina e fazer vocês se emocionarem e falar para vocês que Deus é amor, Ele é gratiluz, Ele é gratidão, Ele é também. E que a caminhada com Ele é fácil, vai ser tranquilo, que Ele te ama do jeito que você é, e que você não precisa renunciar a nada, você não precisa fazer nada. Você precisa só aceitar Jesus como seu único Salvador e pode continuar bebendo a sua cervejinha, pode continuar indo pra balada, pode continuar colocando qualquer pessoa dentro da sua casa, pode continuar assistindo pornografia, filme de terror, você pode continuar satisfazendo os desejos da sua carne e tá tudo bem. Mas eu não posso, porque eu fui escolhida para falar do Evangelho da verdade, aonde existe uma renúncia e que muitas das vezes não é fácil renunciar. Você vai ter que abrir mão de pessoas que você ama. Você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, que te dão prazer.
Você vai ter que abrir mão de situações, de pessoas, de lugares que você gosta. O Senhor vai pedir para você entregar para Ele coisas que você investiu tempo, dinheiro. E não é nem sobre dinheiro. Às vezes você investiu o seu bem mais precioso, que é o seu tempo de vida. Porque não existe preço. A vida não tem preço. E Ele vai falar assim, me dá. E a sua carne vai gritar. Você vai ficar nervosa. Você vai ficar revoltada. Você vai, como assim eu comecei a te servir? Como assim eu tô fazendo um jejum, um propósito para sentir mais a tua presença e a minha vida tá uma bagunça? Meu relacionamento, em vez de melhorar, tá piorando. Coisas que estavam ocultas em mim estão vindo à tona, assim como algumas de vocês relataram para mim, Chau. Nesse jejum eu tô tendo pensamentos e tá vindo emoções e sentimentos e coisas à tona que eu nem sabia que existia. Quem mais tá assim? Eu nem sabia que eu carregava isso, eu nem sabia que eu sentia isso, que isso estava dentro de mim. Eu nem imaginava. E vem tudo à tona. Mas é Deus reorganizando a casa. Você não sabia que isso estava aí, mas seu pai sabia. Você não imaginava que você tinha esses pensamentos, que situações que você achava que estava resolvida, na verdade não estão. Mas Deus sabia e Ele está trazendo à tona para curar. Imagina uma ferida. Quando eu tinha, minha mãe diz aí quantos anos eu tinha que eu não lembro. Sei lá, a idade do Adri, 9, 10 anos. Eu tava na sala, a gente morava com a minha avó, eu tava na sala. E aí a gente tinha um pastor alemão, um pastor belga, que é um pastor alemão, só que é o preto. E ele veio assim, ele pulou em cima de mim, ele mordeu a minha perna. E ele mordeu a minha perna, eu tenho umas cicatrizes assim, ó, gente, ó, na minha perna. Ele mordeu e ele puxou. Então rasgou a carne. E aí correu pro hospital e foi aquela coisa toda. E correu pro hospital comigo e sangrava muito, muito, muito. Eu lembro do meu tio todo ensanguentado. Eu tenho uma cena de um tio que eu amo, que foi um que fez o papel de pai na minha infância. Era o tio que me dava carinho, era o tio que me dava amor, sabe? Eu amo muito a vida dele. Era o tio que brincava com a gente, que protegia a gente. E aí, chegou no hospital, esse tio todo ensanguentado, ele não tinha uma parte dele que não tinha sangue. Tinha 8 anos mais ou menos, era menor ainda que o Adri. O Adri tem 10. E chegou no hospital, eu lembro da cena, eles me colocaram numa cadeira de roda. E tinha tanto sangue que precisava lavar. E eles me colocaram na cadeira de roda e lá atrás no hospital tinha um chuveiro. E eles tiveram que me colocar debaixo do chuveiro. Tiveram que me colocar debaixo do chuveiro. E aí, me colocaram embaixo do chuveiro. E foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Doeu mais que a mordida. Nesse momento, eu saí do meu corpo. Eu saí do meu corpo. Porque imagina a carne aberta e um chuveiro e a água caindo naquela ferida. Eu acho que eu não lembro se eu desmaiei ou eu quase desmaiei, mas foi 10 vezes pior do que a mordida. Mas precisava ser limpo. Precisava lavar, precisava tirar todo aquele sangue, toda aquela sujeira. Precisava ser limpo. E aí deitou na maca. Me deitaram na maca. Minha mãe estava de plantão, ela trabalhava nesse hospital, ela veio. Aí foi costurar. Foi fechar a ferida. Não podia fechar. Teve que dar 2 pontos, 4 pontos. Um ponto aqui e deixar aberta. Não podia fechar.
E aí, quando foi dar o ponto, a anestesia não pegava. E eu lembro da dor, da agulha passando na carne e aquela coisa, sabe? E aquele monte de gente assim, tinha um monte de enfermeiro me segurando. Parecia uma tortura. A anestesia não pegou. E doeu demais. E depois desse... Nem sei porque que eu tô falando isso, gente. O negócio tá aqui, a Bíblia tá aqui, eu tô... Enfim. É Deus quem conduz, né? Amém. E aí costurou. Eu fiquei, acho que 1 mês, quase 2 meses sem andar. Não podia mexer a perna. Deus me deu salvação. A ferida não podia inflamar, porque se inflamasse podia entrar no sangue e eu poderia morrer. E o negócio inflamou, infeccionou. A minha mãe dobrou o joelho, ela começou a orar e a clamar ao Senhor pela minha vida. A gente era muito pobre, a gente não tinha condição financeira. E ali o Senhor me deu um livramento. Desde os 8 anos ali. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor está me livrando da morte. E ali o Senhor me deu mais um livramento, mais um testemunho. Mas doeu. Gerar testemunho dói. Vocês estão gerando testemunho. E é difícil, dói. É igual essa ferida aberta, jogando água em cima da ferida para lavar. Aí depois fecha. Aí às vezes na hora que começa a fechar a ferida, a anestesia não pega. Aí depois a ferida inflama. E aí depois você clama pelo Senhor, clama por misericórdia, o Senhor seca. Mas você fica sem andar. Você fica paralisada. Eu não tô falando da ferida eu tô falando da ferida da alma. Eu tô falando do processo que a gente tá vivendo, que vocês estão vivendo. Eu tô falando daquilo que você entregou no altar do Senhor. Tem mulher que entregou o relacionamento, entregou o relacionamento tóxico, entregou o vício. Tem mulher entregando o trabalho. E você tá vivendo esse processo onde você entregou e o Senhor tá jogando água para lavar toda a sujeira. E tá doendo. Tem umas que depois o Senhor vai costurar e vai fechar a ferida e acabou, e tá tudo certo. Tem outras que a ferida vai inflamar e você vai berrar. Mas se você permanecer firme no Senhor, Ele é o único que pode secar essa ferida. E quando essa ferida estiver seca, você ainda vai ter a marca. Eu tenho na minha perna, não posso mostrar para vocês aqui, né? Eu tenho que ficar pelada. Eu tenho a minha perna aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz desse tamanho. A cicatriz está aqui. É uma lembrança. É uma lembrança do quê? De um livramento de morte. Era para eu estar morta. Não era nem para eu estar aqui. Eu tenho essa lembrança, então eu olho para essa ferida, ela está aqui. Ela não me dói mais, mas ela está aqui. Tudo que eu vivi nos 16 anos, que eu passei dentro daquele relacionamento, as marcas estão aqui. As feridas estão aqui. Não me dói mais, mas estão aqui. O que eu vivi nesse processo nos últimos 3 meses, tem coisas que já foram cicatrizadas. Outras não, tem feridas abertas, sendo cicatrizadas ainda. E tem outras que não me dói mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Senhor está tocando em vocês, está limpando. Não é fácil, mas permaneça no Senhor. Permaneça, porque vai valer a pena. Assim como Jesus se sacrificou por nós e depois, mesmo ressuscitado, ele ficou com o quê? Com as marcas. As marcas não saíram do corpo dele. Só que toda a dor que ele passou na cruz, quando ele ressuscitou, não doía mais. Já não doía mais. Ele estava curado. Estava a marca, mas ele não sentia mais dor. É assim a nossa vida, é assim o processo que a gente vive. É assim. É assim para mim e para todas vocês. Gente, eu não sou diferente de vocês.
Eu não sou diferente de vocês, então escolhido não tem escolha. Você pode virar para mim e falar assim, já eu não quero esse negócio não, eu vou sair daqui. Eu vou sair do grupo, eu vou... Ai, chega, eu não aguento. Acabou, nossa, já deu, não quero. Só que, se você é escolhida, sabe o que vai acontecer? Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 10 anos, você pode ter 70 anos, o Senhor te pega. Esses dias no culto pregou um pastor, ele tá com 60 e poucos anos, e ele foi ungido pastor. Ele foi chamado para ser pastor com 20 e poucos anos. Só que ele não queria. Ele não queria. E aí, o que ele fez? Ele foi pro mundo. Ele foi viver a vida dele. Ele foi, eu não quero, vou ter que renunciar os meus desejos, os meus prazeres. Eu vou ter que pregar na igreja, não quero. E aí ele foi fugindo. Aí, já de idade, com 60 e poucos anos, o Senhor catou ele. E ele está na igreja. Então, se você é escolhido, você não tem escolha. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, gente. Independente do tempo. Então, você vai fugir até quando? Porque essa ferida, ela pode ser lavada e cicatrizada agora. Ou essa ferida vai ficar aberta e vai ser curada daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. O Senhor está falando para você, e aí? Você vai querer viver o processo agora? Ou quer adiar mais um pouco e vai ficar mais 5 anos nessa situação, vai ficar mais 10 anos nesse relacionamento? Sofreu pouco, precisa sofrer mais ainda? Como que vai ser? Como que vai ser? Decide. Decide. Então, quando nós somos escolhidas, assim como o Senhor me escolheu para romper heranças hereditárias, e eu falei assim, eis-me aqui, Pai, chega, vai, não começou comigo, mas vai parar em mim. E aí eu tive que pagar o preço. Um preço mais alto ainda. Porque aí eu não estava quebrando só as minhas cadeias. Eu estava quebrando de toda uma geração. De todo a minha mãe, a minha avó, minha bisavó, tataravó, de toda uma herança que veio lá dos confins da terra. Todos os trabalhos que foram feitos nessa geração. Toda a escassez, toda a pobreza, todos os relacionamentos tóxicos, todas as mulheres que não foram amadas, cuidadas, respeitadas, chegou aqui em mim. Eu falei, acabou. E aí você vai falar assim, ai, Chá, mas será que isso existe? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe uma coisa que se chama epigenética. Epigenética é um estudo da genética humana. Vocês podem pesquisar. Tá? Por quê? Porque eu estudei epigenética, eu estudei a parte da constelação, epigenética. Isso é tanta coisa, gente, que eu nem lembro agora, mas eu estudei tanta coisa. E a epigenética, ela já comprovado cientificamente para os céticos, para os toméis da vida que não acreditam. Eu não acredito em tudo na Bíblia não, tá? Então vamos lá, vamos falar de ciência. Ela comprovou que nós carregamos nos nossos genes traumas transgeracionais. O que significa isso? Traumas passados de geração para geração. Então, eles comprovaram que, por exemplo, a minha avó sofreu um trauma na vida dela. E aí, o gene imagina uma bola perfeitinha. Quando vê, ela sofre um trauma lá. Essa bola, ela é danificada. Ela recebe um dano. Alguém quebra um pedaço dessa bola. Imagina um copo. Tá aqui o copo inteiro, perfeito. Esse copo é minha avó. Aí ela sofreu um trauma. Aí quebra um pedacinho aqui. Aí esse gene, ele é passado para minha mãe.
Aí a minha mãe sofre um trauma, aí mais um trauma. Aí ela herdou o trauma da minha avó, aí ela sofreu mais um trauma, quebrou mais um pedaço, aí passa pra mim. Aí passa pra mim, aí eu sofro trauma, aí quebra mais um pedaço da xícara, aí eu passo pro meu filho. E assim vai indo. Então, o que a epigenética comprovou? Que nós carregamos genes danificados, genes traumatizados da nossa geração. E esses genes, eles vão sendo passados até que ele seja curado em alguma geração. Até que alguma geração cure aquilo para que não seja passado. Olha que doido. Doido, né? Do que a genética está falando? Na Bíblia. É só para não falar... Ai, perdi. Oh, meu Deus. Olha, eu marquei um versículo aqui. É só para não falar que na Bíblia já está escrito sobre herança hereditária, passada de pais para filhos. Aí a genética, a ciência não vai falar que comprovou que a Bíblia diz. Não, ela vai dar um nome, epigenética. Pesquisa. Faz o que eu falei para vocês. Só que eu estudei isso num nível mais profundo, não superficial. Eu fiz uma formação, estudando tudo sobre essas coisas. Então é passado, então eu decidi, chega. O Senhor me chamou, eu falei, tá bom, vai acabar aqui. Eu tomo a decisão de romper tudo isso. Você precisa tomar uma decisão, ou vai parar em você, ou você vai passar pro próximo. E quem que é o próximo? É seu filho? É sua filha? Já eu não tenho ainda, mas vai ter. Em nome de Jesus, em algum momento da sua vida você vai ter, mas não vai parar em você. Ah, mas não, eu não vou ter mesmo, não vou ter filho. Beleza. Você tem irmão? A sua geração não vai acabar em você. Alguém da sua geração vai ter que resolver esse rolê aí. Vai ter que fazer isso aí. Então, gente, eu tirei uma palavra para hoje. E a palavra caiu em Joel. E eu tirei essa palavra ontem. Ontem eu falei na live que eu tirei uma palavra e que foi uma palavra muito dura. Aí eu falei assim, não, essa palavra aqui, meu Deus, por quê, né? Muito dura essa palavra aqui, não, larga a mão. Eu acho que não é essa não. Aí eu fui e tirei outra. Aí falei sobre a outra. Aí hoje eu vim, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com elas hoje? Aí abri a Bíblia, caiu aonde? Na palavra de ontem. Eu falei, tá bom, eu vou falar, Senhor. Caiu em Joel, e deixa eu falar, nós estamos vivendo as profecias de Joel, nós estamos nesse tempo aqui. Caiu em Joel 1, eu comecei a ler do 13, tá? Ele fala assim, ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai, chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros de Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, olha isso, gente. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reúne os anciões e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O que ele está falando aqui? Naquela época, quando eles estavam passando muita dificuldade e eles queriam clamar ao Senhor, eles trocavam as vestes, então eles tiravam as roupas e eles colocavam roupas de saco. E aí eles entravam em jejum, muitos deitavam no chão e ficavam prostrados no chão. E aí o Senhor está falando, porque as ofertas, o pasto, está tudo seco. Não existe mais comida, não existe mais nada. Decretai um jejum e convocai uma assembleia solene. Reúne os anciões e todos os moradores da terra no templo do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Ah, que dia! O dia do Senhor está perto e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso.
Por acaso o mantimento não foi cortado diante dos vossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados no templo do nosso Deus? Não é o que a gente está vivendo? Aí no versículo 19 fala: ó Senhor, clamo a ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas, e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água secaram, e o fogo destruiu as pastagens secas. O Senhor está falando o quê? Clame, jejum, convocai uma assembleia. Convocai uma assembleia. E aí eu tirei uma outra passagem aqui que eu queria falar sobre. E eu perdi, mas eu abri outra aqui e vou falar sobre ela. Pra gente finalizar mais cedo hoje, tá, gente? Porque eu vou viajar, eu tenho que fazer mala. Nem mala eu fiz ainda. Não organizei nada. A Wanda falou: pra mim está sendo tão difícil. Entrei no secreto, falei com Deus: Senhor, às vezes sinto que não consigo, que não sou capaz, porque sou tão falha. Nós somos falhos mesmo. Mas é no secreto que você vai ser tratada, curada. É no secreto. Entre mais vezes, fale mais, porque Ele está te ouvindo. É no secreto que somos moídas. Eu tomei a decisão de romper, quebrar, desacelerar principados e potestades. O processo é dolorido, mas vale muito a pena. O destravar de Deus na nossa família. Amém. Vale a pena, gente. Aí eu abri aqui de novo, caiu em Mateus. Mateus 7, versículo 15. Fala o seguinte. E, gente, isso aqui é muito real, tá? Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados de pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou os figos das plantas com espinhos? Então, como que eu sei? Como que eu sei? Olha os frutos. Como que eu sei, Chau, se aquela pessoa é de Deus ou não é? Olha os frutos, não olha o que ela está falando, não. Olha para os frutos. Ela está falando de relacionamento, como que é o relacionamento dela? Ela está falando de Deus, ela trabalha para Deus ou ela trabalha com Deus? Existe uma diferença entre trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. Existe uma diferença daquele que caminha com o Senhor, porque a unção é diferente. E daquele que caminha, que anda, faz a obra para o Senhor. Quem faz para o Senhor está caminhando sozinho. Imagina uma empresa, imagina vocês aí, vocês trabalham, quem é CLT aqui, você trabalha numa empresa, quem não é também já trabalhou em algum momento, você trabalhava numa empresa e você tinha um chefe, o dono da empresa. Quem trabalhava externo, ou vou dar um exemplo, quem trabalhava fora, quando você ia trabalhar, seu chefe ia junto com você? Quando você saía na rua, no seu horário de almoço, ele ia com você? Quando ele falava assim, ó, vai lá vender, igual corretor de imóveis, tem a sede, mas tem que sair de lá para apresentar o imóvel para os clientes. O seu chefe vai junto com você? Não, você vai sozinho. Então, enquanto você está ali na sede, o dono está ali com você. Mas quando você sai, ele não vai junto, você vai sozinho. Isso é quem trabalha para Deus. Você vai sozinho, você vai trabalhar, você está trabalhando para Ele, mas você está sozinho. Agora, quem trabalha com o Senhor está com Ele 24 horas, dentro e fora. E existe uma diferença gigantesca. Então, cuidado com os falsos profetas. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, a pessoa está falando uma coisa e ela não vive aquilo. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Não pode. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, não é todo mundo que está lá no... Não é todo pastor que vai ser salvo. Não é todo obreiro que vai ser salvo. Não é todo mundo que está na igreja que vai ser salvo. Porque muitos trabalham para o Senhor, não com o Senhor. Muitos fazem a obra e vão salvar, e vão trazer muitas almas para Deus, mas eles mesmos não entrarão no reino do céu. Por quê? Porque quando eles chegarem lá, o Senhor vai falar o quê? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E aí tem um versículo que fala, eles vão falar, mas Senhor, eu fiz as suas obras, eu preguei o evangelho, eu falei em teu nome, mas eu não te conheço. Aparta-te de mim. De que vale você... De que vale você, às vezes, querer ficar salvando o seu marido e não salvar a si mesmo? De que vale você ficar clamando ao Senhor para o Senhor salvar seu casamento, seu relacionamento, e esquecer de clamar ao Senhor para salvar você também? Não é, gente, entende uma coisa, não é que você tem que orar pelo seu marido, você tem que interceder pelo seu marido, mas você não pode idolatrar ele. Você tem que orar por ele e você tem que interceder para o Espírito Santo convencer ele. E também tem que clamar ao Senhor para que você seja salva, porque a salvação é individual. Não é o Senhor vai salvar o casal, o Senhor é individual. Então você não pode se esquecer de você, para que você não seja pregadora da palavra. E eu falei com o Senhor, falei, Pai, se for para eu me perder e para eu não ser salva, por favor, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui, porque eu não quero ser isso aqui. Eu não quero salvar muitas, trazer muitas, e no final o Senhor falar que não me conhece. Porque mais do que ajudar outras mulheres, eu quero ser salva. Eu quero que a minha casa seja salva, que o meu filho seja salvo, que o meu marido seja salvo. Mas eu quero ser salva também. Vocês estão entendendo? Clame ao Senhor por outras pessoas, pelo relacionamento, pelo financeiro. Clame por tudo. E clame por você também. Fale, Senhor, me tira tudo, só não me tira a tua presença. Salva meu marido, meu filho, a minha casa, a minha família, e me salva também. Não me deixa para trás, não. Segura na minha mão, Espírito Santo. Me conduz, não me deixa sozinho. Pai, aonde a tua presença não for, não deixa eu entrar. É porque é da mãe, né? Às vezes a gente ora pelo nosso filho, a gente ora pelo marido, e a gente ora por todo mundo e a gente não ora por nós, a gente esquece da gente. E às vezes você fica assim, fulana, ora por mim. Ai, ciclano, eu tô passando uma dificuldade, você consegue orar por mim? Gente, receber oração nunca é demais. Eu sou uma pessoa que, qualquer igreja que eu for, quem tá lá na frente fala assim, quem quer receber uma oração do Senhor, vem aqui na frente, eu tô lá. Ah, mas tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, mas oração nunca é demais. Eu sempre quero oração, gente. O marido da Rafa, que é minha amiga, ele fala assim, perguntou se quer oração, a Chau é a primeira a tá lá na frente. Eu sou mesmo. Ele olha pra mim e fala assim, de novo? Mas de novo? Mas de novo? É de novo. Porque quantas vezes o Senhor me perguntar, quem quer mais de mim? Eu quero estar lá, eu quero mais. Eu não quero me satisfazer. Eu não quero estar de barriga cheia de falar, não preciso de oração não, tá tudo bem. Talvez eu não precise hoje, agora, talvez tá tudo certo, não tá acontecendo nada demais, mas lá na frente eu vou precisar, então já me blinda. Já ora por mim, é ótimo, é maravilhoso. Mas presta atenção no que eu vou falar do meu coração. Ninguém tem mais poder de oração sobre a tua vida do que você mesmo. Ninguém.
De nada vai adiantar o pastor orar por você, eu orar por você. Pode ser o cara mais ungido da face da terra. De nada vai adiantar. Se você mesma não estiver dobrando o seu joelho no secreto e falando com Deus, não vai adiantar nada. Porque a palavra já fala que o Senhor nos deu autoridade. Que a palavra declarada sobre a nossa boca tem poder. Então nada tem mais poder do que você clamar diretamente ao seu Pai. Porque tem gente que fica viciado em pedir oração para os outros, mas não ora por si mesma. Vocês entendem? Aquela pessoa que tipo assim, fulano ora por mim, tá, mas e você? Você tá orando por você? Eu não. Eu tô sem força. Eu sei que você tá sem força, mas faz um esforço. Nem que você entre no quarto e não fale nada, coloque um louvor e fala, Senhor, eu não sei nem o que falar. E aí você fala assim, Espírito Santo, fala com meu Pai por mim, porque eu não tenho palavras hoje. Isso pro Senhor vale muito mais do que alguém orando por você, sabia? Por quê? Porque o Senhor está vendo a sua renúncia. Você está se dispondo do seu tempo. Você está renunciando a assistir televisão, ficar no Instagram, para ter um tempo com o Senhor. Então não seja viciada em buscar pessoas para orar por você. Seja viciada em entrar no teu quarto e buscar diretamente ao teu Pai. Jesus morreu para isso. Antigamente, antes da vinda de Jesus, não tinha o Espírito Santo. Só os profetas tinham o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Então, imagina se para nós hoje, tendo o Espírito Santo, já é difícil. A gente já peca, a gente erra, a gente cai. Imagina naquela época em que o Espírito Santo só estava nos profetas. As pessoas não tinham o Espírito Santo para conduzir, para exortar, para convencer do pecado. Imagina como era, gente. Vocês conseguem imaginar? Eu não consigo imaginar, tipo, a minha vida, eu sem o Espírito Santo. Não consigo. E aí, naquela época, só os profetas tinham o Espírito Santo. Então, quando alguém queria ter um direcionamento do Senhor, o que eles faziam? Eles iam até os profetas, consultar os profetas. Aí eles perguntavam pro profeta o que o Senhor queria. Aí o que o profeta fazia? Subia no monte e buscava o Senhor para o Senhor responder. Aí descia, dava o direcionamento para aquele rei e tudo mais. Era assim que funcionava naquela época. E aí Jesus veio, morreu na cruz. E antes de subir, ele falou assim, agora deixo com vocês o meu Espírito. E ele será o vosso consolador. Não me sigam, porque para onde eu vou, vós não podes ir. Sigam ao Espírito, que é o Espírito Santo. Sigam ao Espírito Santo, porque ele guiará vocês. Então o Espírito Santo, ele está dentro de você, te guiando, mas você precisa criar um relacionamento com ele. Você precisa criar intimidade. E como que eu faço isso, Chau? Palavra, adoração, secreto. Lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, entrando no secreto e falando com ele. Espírito Santo, eu estou aqui e eu sei que você está aqui também. Eu não te vejo, mas eu creio que você está aqui. Ai, Chá, mas eu fiz e eu não senti nada. Gente, você acha que vocês vão sentir o quê? Vocês vão sentir um fogo? Não, às vezes você não vai sentir nada mesmo, é pela fé. A palavra do Senhor fala que o culto a Deus é um culto racional, não emocional. Eu creio que o Espírito Santo está ali pela fé. Eu confio que o Senhor está me vendo, porque a palavra diz que Ele está me vendo. E eu tenho fé no que a palavra diz. E pela fé eu entro, e pela fé eu fico ali, e pela fé eu vou clamando ao Senhor, e pela fé eu insisto, até que eu vou sentindo e eu vou vivendo o sobrenatural, e até que um dia você está lá no secreto e do nada o Senhor te toca.
Ele toca na sua alma, Ele toca na sua carne. Aí você vai viver algo sobrenatural do Senhor. E você vai falar assim, meu Deus, o Senhor estava aqui mesmo. O Senhor estava me vendo mesmo, o Senhor estava me ouvindo mesmo. Mas antes de acontecer isso, tem que ser pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível. Você não vai agradar ao Senhor sendo Tomé. A gente precisa ser igual Maria, que quando o anjo fala, ele subiu aos céus, e ela olha, Rabone, és tu. E ela só vai anunciar, eu vi. É pela fé. Então permaneçam no secreto, permaneçam na adoração, leia a palavra. Pela fé, Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está aqui também. Me toca. O dia que o Senhor me tocou, eu estava prostrada no chão. Coloquei um louvor e fiquei lá. E comecei a orar. E de repente já não era mais eu. Não era eu. E assim é a nossa caminhada com Jesus, é pela fé. Insista, persista, não desista. Ontem, meu espírito, gente, meu espírito queria ir num lugar. A semana inteira eu falei, eu quero ir nesse lugar, vamos lá sábado. Aí sábado não deu. Vamos lá, eu quero ir nesse lugar, eu quero ir nesse lugar. E aí, gente, eu acordei ontem tão cansada. Eu vou encerrar, tá? Eu acordei tão cansada, tão cansada, tão cansada. Tipo, eu tava destruída. Acabada. Eu tava muito cansada, porque o espírito, ele é livre. O espírito, ele não se cansa, mas o corpo cansa. E aí, eu tava muito cansada, aí a gente fez a live. Uma amiga veio aqui, a Rafa veio aqui, a gente foi treinar, eu treinei, fiz o que deu, fiz o melhor que eu podia com o melhor que eu tinha. Depois eu peguei e a gente voltou, almoçou, e aí fui na casa dela ajudar ela a limpar a casa. Aí a gente limpou a casa e o culto começava às 7h30. E era 7 horas, 5 para 7, a hora que eu saí da casa dela. E eu entrei dentro do carro. E o Thiago já estava pronto para ir no culto. E ele, amor, você não vai? Eu falei assim, amor, eu tô tão cansada, mas eu tô tão cansada. Eu não vou não, eu não consigo. Eu não consigo, eu tô muito cansada, sério, eu preciso tomar banho, eu preciso dormir. Amanhã eu não vou conseguir nem abrir a live se eu não dormir. Se eu não dormir cedo, eu não vou dar conta. E aí, no meio do caminho, o Espírito Santo foi falando comigo assim, tipo, é pra você não ir mesmo que aconteceu tudo isso. Porque o inimigo não quer que você vá. Mas se você for, mais uma vez você vai viver o sobrenatural de Deus. E aí era 7h10, eu falei pro Thiago assim, amor, eu vou. O Thiago, eu espero você tomar banho. Gente, eu tomei banho, igual assim, passei uma água no corpo. E aí tomei banho correndo, nem sequei cabelo. Coloquei a primeira roupa que eu vi na minha frente. Pentei o cabelo molhado. E do jeito que eu tava, eu saí e fui nessa igreja. Aí fui pra essa igreja. Aí era um pastor novo que tava lá. Aí a palavra foi linda. Foi pra mim a palavra. Aí eu falei assim, Deus, eu quero mais. Sabe quando você for na igreja? Fala pra Deus, Senhor, eu quero mais. Usa alguém pra falar comigo, eu quero mais. E aí tinha um pastor novo. Eu falei, Senhor, eu quero mais. Aí o pastor descia, ele ia até perto de onde eu tava e voltava pra trás. Ia até perto de onde eu tava e voltava pra trás. Aí tinha uma moça, ele chegou nessa moça e ele, Deus tá mandando falar isso e aquilo. E aí, eu, Senhor, eu acho que ele não vai falar comigo não, né? Amém. Amém. O Senhor já tem falado tanto comigo, se o Senhor não quiser falar, glória a Deus, eu vim aqui para sentir a tua presença. Não para buscar profetas. Eu vim aqui porque a sua presença aqui, ela é diferente, gente. A presença do Senhor nesse lugar é diferente. E foi nesse lugar que eu fui batizada, em línguas.
Foi nesse lugar, sentado no banco da cadeira, tocando um louvor, que eu comecei do nada, a falar em línguas. Eu tava sentada na cadeira. E aí, beleza. Aí, pra encerrar o culto, esse pastor pediu pra gente ficar em pé. A gente ficou em pé. Aí ele falou assim, você aí de azul. Era um rapaz lá. Aí ele entregou pro rapaz. Aí beleza, aí ele lá. Aí ele falou assim, ó. Você aí de vermelho, levanta a sua mão, que era eu. Aí ele falou, Deus tá falando isso. Aí eu já comecei a chorar. Aí ele falou assim, você pode vir aqui na frente? Ninguém foi lá na frente, ele não chamou ninguém. Eu falei, posso. Aí eu fui lá na frente. Aí eu cheguei lá na frente, gente. Não consigo nem falar. O Thiago filmou. O Thiago ficou lá atrás e aí ele filmou tudo que o pastor falou. E o Senhor falou comigo coisas tão específicas entre eu e ele. Tão específicas, mas tão específicas. E aí eu saí, aí depois voltei para minha cadeira, aí acabou o culto, aí a gente foi falar com a pastora, eu fui dar um abraço nela. Eu falei, pastora, ora por mim, porque oração sempre é bom. Igual eu tô falando pra vocês, mas eu oro no secreto, eu busco a Deus, né? E aí ela começou a orar por mim, e aí Deus foi lá e mais. Eu não vou falar porque são coisas, em algum momento eu vou falar, eu vou dar testemunho do que foi falado. Mas agora não é o momento. Mas o que eu quero trazer para vocês é que vocês busquem por essas experiências com o Senhor. É impossível você descrever, você falar qual que é a probabilidade, como que aquela pessoa sabe, como que a pessoa verbalizou, como que a pessoa falou algo tão íntimo, tão entre você e Deus. Como que uma pessoa, você pergunta algo para Deus e o Senhor vem e fala assim, ó, uma pessoa olha para você e fala, você perguntou assim, Deus manda dizer assim. Como que você explica isso? Sabe por que eu tô falando isso para vocês? Para despertar em vocês o desejo, a vontade de viver o sobrenatural de Deus. De não sentar só no banco da igreja e louvar no emocionalismo e depois ir para sua casa vazia. O Senhor tem mais para derramar. Ele quer derramar mais. Mas você precisa renunciar mais. Você precisa estar mais disposta. Você precisa se entregar mais. Você precisa soltar o controle. Você não vai saber como, quando, de que jeito, não vai. Intimidade com o Espírito Santo, buscar por intimidade. Como que eu busco intimidade? No secreto. Você não vai buscar intimidade na igreja. Você não vai buscar intimidade com o pastor. É no secreto. Você tem livre acesso ao Pai. Jesus morreu para que nós tivéssemos livre acesso. Jesus morreu para que você não precise buscar nenhuma outra fonte, para que você possa falar direto com Ele. Direto. Amém? Eu quero mais de Ti, Senhor, isso. Eu entro na igreja, eu falo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais experiências com o Senhor. Se o Senhor quiser usar alguém para falar comigo, se o Senhor quiser trazer alguém para orar por mim, se o Senhor quiser me usar para eu orar por alguém, para eu falar com alguém, Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, Senhor. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Amém? Gente, que
Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Que o Espírito Santo possa tocar com profundidade, que vocês possam sentir a presença do Senhor, que vocês possam sentir o abraço dele, o cuidado dele, o carinho dele, o amor dele que muitas das vezes nos constrange. Porque é um amor que nos constrange, porque nós não somos merecedores mesmo, e tudo que precisava ser feito, Jesus já fez, que foi o sacrifício na cruz. Qualquer coisa que o Senhor nos dá, além disso, é pela graça, não porque merecemos, é por graça. É pelo amor dele, é pela bondade dele, mas ele já deu tudo. Que o Espírito Santo possa arrancar de você todo o conformismo, toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual, mental, física. Que você possa buscar e se tornar cada vez mais sensível ao Espírito Santo, em ouvir a voz, em discernir a voz de Deus. Que você se mantenha firme, porque através da sua vida muitos serão salvos. É através da sua vida, é através da sua renúncia, é através da sua disposição, é através da sua busca que a sua casa será salva. Que mais uma alma será salva, que mais uma alma entrará no reino dos céus. É por causa de você que o Senhor vai tocar nos seus. Então se mantenha firme. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos viver o sobrenatural de Deus, Maranata. Glória a Deus. Já estamos vivendo, eu creio que nós já estamos vivendo o sobrenatural dele. Porque entre tantas pessoas nós fomos escolhidas, fomos separadas. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Que vocês não se conformem em assistir a live e esquecer de Deus. Que vocês saiam da live quando vocês puderem, vocês entrem no secreto. Pai, assistir a live da Chá foi maravilhosa. Pai, eu quero viver o que ela está vivendo, eu quero sentir o que ela está sentindo. Toque em mim também. Me deixa viver experiências como ela está vivendo. Porque se o Senhor tem para ela, o Senhor tem para mim. Porque nós somos limitados, mas o Senhor não. Ele é abundante, Ele tem mais para derramar. Só que Ele derrama naquele filho que busca. Naquele filho que tem disposição, que não, eu não sei nada, eu não sei o caminho, eu não sei nada, mas eu tô aqui, Pai, eu tô disposta. Meu coração tá quebrantado, meu coração tá aberto. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Um beijo grande para vocês. Nos próximos dias o nosso cenário de gravação vai ser outro. Eu vou viajar hoje. Então vai ser o outro. E durante a semana as nossas lives vão ser às 7. E final de semana vai ser às 8. Para que a gente possa descansar um pouquinho mais. Tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã.